No meio do ruído do nosso mundo moderno, raramente estamos sozinhos. Nossas mentes são constantemente bombardeadas com informações, pensamentos e distrações. Mas e se ficar verdadeiramente sozinho pudesse ser o caminho para mudar sua vida? Miyamoto Musashi, o lendário samurai, acreditava nisso. Ele passou a maior parte de sua vida em solidão, aperfeiçoando sua arte e desenvolvendo sua filosofia. Em sua obra final, Dokudo, ou O Caminho de Andar Sozinho, Musashi nos deixou 21 preceitos que guiam uma pessoa em direção a uma vida plena, uma vida enriquecida pelo poder da solidão. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na filosofia de Musashi sobre a solidão e descobrimos como ficar sozinho pode realmente mudar sua vida. Antes de nos aprofundarmos nos pensamentos profundos que ele deixou para trás, vamos primeiro entender quem foi Miyamoto Musashi. Uma figura reverenciada, um ronin, um samurai errante sem um senhor feudal. Musashi nasceu em 1584, em um Japão dilacerado por guerras civis. Sua habilidade com a espada era incomparável, mas foi sua sabedoria profunda que continua a nos inspirar séculos depois. Ele era um artista, um filósofo e, mais famosamente, um espadachim que venceu mais de 60 duelos, muitos deles até a morte. Mas sua jornada estava longe de ser um rastro de violência sem fim. Era um caminho que levava a profunda introspecção e sabedoria. A vida de Musashi foi marcada por uma busca implacável pelo domínio sobre si mesmo, por meio da disciplina, dedicação e, crucialmente, da solidão. A solidão de Musashi não se tratava de uma existência como a de um monge, longe da sociedade. Era sobre a solidão mental, um estado de espírito autoimposto em que o burburinho do mundo externo era silenciado. Ele defendia a introspecção e uma mente clara, livre de distrações, como o caminho para o autodesenvolvimento. Essa compreensão foi encapsulada em seu Dokudo, que se traduz como o caminho de andar sozinho. Por meio desses preceitos, ele fornecia orientações sobre como viver sem medo, arrependimento ou distração, e sobre a importância de ser verdadeiro consigo mesmo. Agora, vamos nos aprofundar nessas lições e desvendar como abraçar a solidão pode alterar significativamente nossas vidas. A importância da solidão na filosofia de Musashi enfatizava a solidão não como um meio para o isolamento, mas como um caminho para a autodescoberta e o autodesenvolvimento. Ele acreditava que a solidão lhe permitia aguçar sua mente e seu corpo sem distrações, aperfeiçoar suas habilidades e se compreender em um nível mais profundo. No silêncio e na paz da solidão, ele encontrava clareza, libertando-se da influência e julgamento dos outros. Era uma oportunidade para ele aprender, crescer e lidar com suas próprias forças e fraquezas, sem o ruído externo que muitas vezes obscurece nosso julgamento e autoimagem. Musashi escreveu: pense pouco em si mesmo e profundamente no mundo. Ele instigava as pessoas a direcionarem seu foco para fora, observar, aprender e compreender o mundo ao seu redor, mantendo um senso humilde de si mesmas. Trata-se de remover o ego e abrir-se ao vasto conhecimento que o mundo tem a oferecer. Essa consciência humilde de si mesmo, aliada a uma profunda compreensão do mundo, cria um caminho formidável em direção ao autodesenvolvimento e ao crescimento pessoal. Mas como podemos aplicar esses ensinamentos antigos às nossas vidas modernas? Vamos mergulhar em maneiras práticas de trilhar nosso próprio caminho de solidão, guiados pela sabedoria de Musashi. As lições que Musashi extraiu da solidão não são apenas aplicáveis à vida de um samurai, mas podem ser incorporadas em nossas vidas hoje, séculos depois. Ele formulou esses insights no Dokudo, também conhecido como O Caminho da Solidão ou O Caminho de Seguir Sozinho. Essa breve obra foi escrita uma semana antes de sua morte. Uma das lições que Musashi nos ensina é o valor da autoconfiança. Ele afirma no Dokudo: não busque prazer por si só. Isso nos lembra que a felicidade passageira derivada de validação externa ou posses materiais não leva a uma realização duradoura. Em vez disso, Musashi nos incentiva a encontrar satisfação dentro de nós mesmos, em nossas ações e em nosso crescimento pessoal. Outro ponto importante no Dokudo é o princípio de não depender de um sentimento parcial em nenhuma circunstância. Isso nos instiga a não agir impulsivamente com base em emoções transitórias, mas a contemplar cuidadosamente nossas ações e suas consequências. Nossas decisões devem ser feitas com reflexão, plena consciência e independentes de sentimentos fugazes ou influências externas. Além disso, Musashi destaca a importância de não se apegar a coisas físicas e temporais. No Dokudo ele aconselha: não se apegue a posses que você não precisa mais. Esse conselho de deixar de lado apegos desnecessários não se limita apenas a posses materiais, mas também se estende a relacionamentos, hábitos e pensamentos que já não nos servem.
É uma lição sobre desobstruir nossas vidas física e mentalmente, criando mais espaço para o crescimento e a transformação. Em outro preceito, ele declara: não tema a morte. Isso não é um incentivo à imprudência, mas um encorajamento para viver plenamente e sem medo, com a compreensão de que a morte faz parte da vida. É um lembrete para viver cada dia como se fosse o último, valorizando cada momento e aproveitando as oportunidades que surgem. Por fim, ele nos instiga a sermos desapegados dos desejos ao longo de toda a vida. Isso nos ensina a nos libertar do constante anseio por mais, que muitas vezes leva à insatisfação e infelicidade. Trata-se de aprender a estar contente com o que temos, ao mesmo tempo em que buscamos o autodesenvolvimento. Esses são apenas alguns dos princípios que Musashi nos deixou em seu Dokudo. Eles nos fornecem um mapa para navegar pela vida, destacando o valor da introspecção, da autoconfiança, da tomada de decisões ponderadas e do desapego ao supérfluo. O mundo de hoje é muito diferente da época de Musashi. Estamos constantemente conectados pela tecnologia, o que nos une mais do que nunca. No entanto, embora essas conexões possam nos aproximar, também podem nos impedir de realmente ficarmos sozinhos, de experimentar a solidão em sua plenitude. No entanto, como Musashi enfatizou, a solidão possui um valor imenso para o crescimento pessoal e o autocompreendimento. Então, como podemos implementar as lições de Musashi sobre a solidão em nosso mundo interconectado? Em primeiro lugar, podemos praticar a solidão reservando regularmente um tempo longe da agitação da vida cotidiana. Isso pode ser feito por meio de períodos diários de silêncio e solidão, seja por meio de meditação, caminhadas na natureza ou simplesmente ficando quietos em um quarto. Durante esses momentos, permita-se pensar, refletir e apenas ser. Em segundo lugar, considere praticar uma desintoxicação digital. Reservar momentos designados a cada dia para se desconectar de nossos dispositivos pode nos fornecer um espaço muito necessário para a autorreflexão e a paz interior. É uma forma de afirmarmos nossa independência das constantes demandas por nossa atenção e criar espaço para a solidão. Em terceiro lugar, a solidão não se limita apenas à separação física. Também se trata de uma solidão mental e emocional. Isso significa aprender a nos desapegar da necessidade de aprovação, do impulso de nos compararmos a OS e outros, e do desejo de nos conformarmos. Trata-se de aprender a permanecer firmes em nossas crenças e decisões, mesmo que isso vá contra a multidão. Por último, faça da solidão uma prioridade. Trate-a como uma parte essencial de sua rotina de autocuidado, algo não negociável. Veja-a não como um luxo, mas como uma necessidade para o crescimento pessoal e a compreensão de si mesmo. O mundo pode ser diferente da época de Musashi, mas as lições que ele aprendeu na solidão são atemporais. Ao incorporar esses princípios em nossas vidas, podemos aprender não apenas a ficar sozinhos, mas a prosperar na solidão, encontrando paz e plenitude dentro de nós mesmos. Enfrentando os desafios, abraçando a solidão nem sempre é fácil. Muitas vezes, vai contra nossos instintos de conexão e interação social. Podemos até temer a solidão, associando-a à solidão, ao isolamento ou à rejeição. Em nosso mundo conectado, escolher a solidão pode parecer contraintuitivo e até mesmo contraproducente. Em primeiro lugar, é essencial diferenciar entre solidão e solidão. A solidão é um estado de angústia emocional, uma sensação de estar socialmente isolado ou excluído. É um estado indesejado, uma sensação de desconexão. Por outro lado, a solidão é estar sozinho sem se sentir solitário. É um estado positivo e construtivo de envolvimento consigo mesmo. Em segundo lugar, perceba que a solidão não é um conceito de tudo ou nada. Você não precisa se isolar em uma caverna ou viver como um eremita para experimentar a solidão. Em vez disso, trata-se de encontrar equilíbrio, incorporando períodos de tempo sozinho, introspectivo e tranquilo em sua vida diária. Em terceiro lugar, lembre-se de que a solidão requer intencionalidade. É uma escolha consciente, um ato deliberado. Trata-se de reservar um tempo para si mesmo, para seus pensamentos e reflexões. Por último, abrace o desconforto que pode surgir com a solidão. Esse desconforto pode ser um sinal de crescimento, um indício de que você está desafiando a si mesmo, ampliando seus limites e saindo da sua zona de conforto. Musashi compreendia os desafios de abraçar a solidão, mas também reconhecia seus benefícios. Através de sua vida e de seus ensinamentos, ele nos oferece um guia para superar esses desafios e aproveitar o poder transformador da solidão. A jornada pela vida e pelos ensinamentos de Miyamoto Musashi é um lembrete poderoso do significado da solidão no crescimento pessoal e na autorrealização. O caminho para o autodomínio muitas vezes requer caminhar sozinho.
A jornada pode não ser fácil, mas é indubitavelmente gratificante. E talvez, assim como Musashi, você também descubra que ficar sozinho pode realmente mudar sua vida. Obrigado por assistir. Se você encontrou valor neste vídeo, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se para mais explorações filosóficas.